Shalom Brahai, seja todos muito bem-vindos. Eu sou o irmão Gil. Bom, nós estamos ainda estudando o Midrash. Nós estamos nos aproximando aí do final do livro O Midrash diz, livro de Juízes, e nós estamos comentando sobre Sansão, né? Para quem leu os vídeos passados, para quem está nos acompanhando aí, consegue ter uma noção como que eram as coisas na época de Sansão, os seus acontecimentos, seus diálogos, enfim. Bom, pessoal, no vídeo passado nós terminamos contando que Sansão saiu da sua casa, enfim, a sua esposa casou com outro homem e agora Sansão vai retornar. Assim, vamos entrar um pouco mais profundo nesse estudo. Então vamos embora. Página 109 fala assim: Shishon retorna, ou seja, Sansão vai retornar. Por um tempo, Sansão ficou muito zangado com a sua esposa por ela dar a resposta do seu enigma. Mas depois de algum tempo, ele se acalmou e decidiu fazer pazes com ela. Ele viajou para Dina como um presente para sua esposa. Ele trouxe para ela uma cabra jovem. Ele bateu à porta do sogro e pediu para ver a esposa. Desculpa, respondeu o sogro, você não pode entrar. Ela é casada com outra pessoa. Você pode imaginar o choque e a surpresa que Sansão. Ele vem visitar sua esposa e é informado que, aliás, ela tem outro marido. Como pode deixá-la se casar com outra pessoa? Ele exigiu do sogro: bem, eu pensei que você não gostava mais dela. Desculpou seu sogro. Então eu dei como esposa para um dos amigos dela. Mas não se preocupe, ela não era a esposa certa para você. De qualquer forma, ela não estava realmente falando em você. Ela não estava falando sério sobre tornar judia. Além disso, ela era bastante amigável com os vários homens filisteus. Tem alguns melhores, né, para você. Minha filha, a mais nova, ainda é jovem para ter namorado filisteu. Ela se tornará uma esposa judia melhor. Sugeriu que você se case com ela. Então, essa é uma análise que nós vamos ter a respeito da esposa de Sansão. O sogro tinha vários filhos e ele ainda tinha uma filha que era jovem e oferece em casamento. Baruch Adonai Yaakov Yajavarav. Para os filisteus era muito comum afastar uma moça do seu marido e entregá-la a um marido diferente. Claro que isso era muito sério, um assunto muito sério. Sansão não estava interessado na oferta. Ele ficou furioso por sua esposa ter sido dado a outro homem enquanto ele estava fora. Ele disse: agora tenho direito de lutar contra os filisteus. Não apenas o meu sogro, mas todos os filisteus merecem uma punição. E permitiu que uma mulher casada se casasse com outra pessoa. Na verdade, Sansão errou o alvo. Ele deveria ter percebido que uma esposa filisteia não era confiável. Sansão deveria, portanto, ter raciocinado: a partir de agora não terei mais nada a ver com a mulher filisteia. Hashem me ajudará a encontrar uma desculpa para atacar os filisteus de outra maneira. Não é necessário que eu me case com uma delas. Mas Sansão persistiu teimosamente com o seu plano de se casar com uma mulher filisteia.
a fim de ter uma desculpa para atacar os filisteus. Esse foi um erro grave da parte dele. Com o resultado, as coisas foram de mal a pior para Sansão, e essas mulheres provocaram o fim amargo. Vamos lá, pessoal. Uau. Vamos lá, pessoal. A vingança de Sansão. Sansão puniu os filisteus da seguinte maneira: ele pegou 300 raposas, então ele amarrou duas pelas caudas, de modo de ter 150 pares de raposa. Ele colocou uma tocha na cauda da raposa a cada par e acendeu as tochas. Ele fez isso com que a raposa corresse livre para os campos de grãos dos filisteus. Enquanto elas corriam pelo campo, o grão maduro pegava fogo e foi totalmente destruído. Pergunta: por que Sansão puniu os filisteus usando raposa? É difícil capturar a raposa, pois elas são astutas e conseguiu fugir. Porque ele amarrou pelas caudas? A resposta: Sansão puniu os filisteus, me dá que tu vais me dar, exatamente como elas mereciam. Ele estava tentando mostrar aos filisteus que eles eram como raposa. Quando uma raposa é perseguida, ela não corre para a frente, mas se esquiva para o lado até correr para trás. Dessa mesma forma, os filisteus retrocederam em sua palavra e quebraram duas promessas. Primeira, havia um tratado entre Abraão e Abimeleque, o rei filisteu, para não se ferir pelas próximas 3 gerações. Esse tratado ainda era válido, já que os filisteus eram a 3ª geração de Abraão. Os filisteus havia quebrado quando atacaram Beni Israel. Eles se comportaram como raposa que retrocederam. Segundo, o sogro de Sansão havia prometido dar uma filha a ele como esposa. Mas depois os filisteus concordaram quando o sogro a levou para longe dele. Mais uma vez eles voltaram em sua palavra, como raposas que voltam. Para tornar as coisas mais ainda claras, Sansão amarrou as raposas pelas caudas, de modo que elas ficariam presas uma à outra por trás. Ele mostrou aos filisteus que ele havia voltado às suas palavras em vez de mantê-la. Boa resposta para esse ataque de Sansão com a raposa. Quando os filisteus descobriram que o seu campo de cereais estava em chama, eles tornaram-se selvagens. Quem fez isso? Eles perguntaram. Eles disseram: Sansão, o judeu, está com raiva porque o sogro levou a esposa e deu a outra pessoa. Ele fez isso por vingança. Os filisteus queriam acalmar Sansão. Como eles fizeram isso? Portanto, tornando a esposa e o pai dele, tornando a esposa e o pai dela, queimando-se até a morte. Eles consideram isso uma punição adequada, uma vez que os dois haviam causado e queimado a causa da queima de suas colheitas. Assim vimos que a esposa de Sansão não ganhou nada enganando. Durante a festa que os filisteus ameaçaram,
Se você não nos disser a resposta para o enigma, queimaremos a sua casa e a do seu pai. No final ela disse o que eles queriam saber e foi queimada assim mesmo. Uau! Sansão disse: você teria punido minha esposa e o pai dela quando ele se casou com outro homem, quando ela se casou com outro homem, mas vocês ficaram em silêncio. Vocês só fizeram isso agora porque eu queimei os seus campos e vocês têm medo de mim. Bem, eu ainda não terminei com vocês. Sansão continuou a fazer muito mal aos filisteus com a sua grande força. Ele matou um grande número de cavaleiros e soldados da infantaria. Então ele voltou para Eretz Israel e os filisteus ficaram furiosos. Mas como Sansão havia planejado e esperado, eles não culparam todo Ben Israel. Ele estava ocupado conspirando apenas contra ele. E quando ele estava ocupado com Sansão, os Ben Israel tiveram um período de descanso dos seus ataques. Uau! Vamos lá, pessoal. Retornando aqui, uma coisa muito legal para quem não assistiu o vídeo passado, o enigma do Sansão. Eles ameaçam a esposa de Sansão dizendo: olha, vamos queimar a casa do seu pai, sim, você também vai morrer. Eles fazem essa ameaça e depois disso eles concluem essa ameaça, né? Enfim, não valeu nada a pena a mulher ter enganado o Sansão para tentar salvar-se e acabou sendo morto pela sua própria gente. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Baruch Hashem. Terminamos por aqui. Próximo vídeo a gente vai falar da página 113, que vai falar: Sansão continua atingindo os filisteus. Bom, Deus abençoe vocês. Se você gostou, compartilhe. Lembrando que em breve nós vamos ter um grande estudo de Gênesis, do livro de Gênesis. Vamos abrir um estudo de teologia. Eu espero que você esteja com a gente em breve. Shalom Brahá e até a próxima.